de volta ao nosso canal. É um conteúdo que é dedicado à galera aí do primeiro ano do ensino médio e da primeira etapa EJA também. Vamos dar continuidade sobre o estudo da matéria e energia, que foi o assunto que começamos no vídeo anterior que postamos aqui no canal. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o estado físico da matéria. Mas antes de começar, eu quero solicitar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação e depois que assistir a nossa aula, deixar o seu super like para dar essa força aqui para sua professora. Vamos lá então começar? Quando a gente fala em estado físico da matéria, a gente tem que lembrar que esse estado físico ou fases são as formas, as diferentes formas que essa substância, que essa matéria pode se apresentar no nosso espaço, na natureza, tá bom? Mas antes da gente ver isso de forma bem detalhada, eu quero deixar aqui para vocês que conteúdo estão dentro desse tópico, desse conhecimento que vamos ver hoje na nossa aula. Está relacionado ao conceito de estado físico da matéria, nós vamos ver também o estado de agregação, que é relacionado a esse estado físico, vamos ver as mudanças que ocorrem de um estado físico para o outro, e vamos também dar uma palhinha sobre o estado de plasma. O que é esse estado físico da matéria? É as formas que a substância pode se apresentar na natureza no espaço. Desde o ensino fundamental, a gente já sabe que existem três, né? Todo mundo já sabe aí de cor salteado. Quais seriam esses estados físicos, crianças? É o estado sólido, é o estado líquido e é o estado gasoso. Pela animação aí, você já começa a perceber que a organização, né, que o grau de agitação, de libertação das moléculas, dos átomos que formam esses estados físicos, eles são totalmente diferentes entre si. No sólido, você vê um estado de baixa agitação, o que faz com que as moléculas e os átomos permaneçam na mesma posição. Já o líquido, você observa que as moléculas elas já têm um certo grau de liberdade, um certo grau de agitação, dando a fluidez que existem nos líquidos, e por isso eles apresentam a forma, geralmente, do recipiente que eles estão dentro. Quando a gente olha para a animação do gasoso, você já observa que as moléculas elas estão que mais afastadas, elas estão mais livres, o que dá a característica ao nosso olho de ser uma substância o quê? Invisível, porque elas estão tão afastadas de si que elas não conseguem passar para o nosso olho, né? O olho nu, a consistência, a formação que aquele estado gasoso possui. É o quê? Invisível, tá bom? Depois disso, quando a gente fala desse estado físico, vem o conceito de estado de agregação da matéria. E esse estado de agregação está relacionado, sim, com as fases sólido, líquido e gasoso. E esse estado de agregação é o que vai estar relacionado com as propriedades de cada estado físico, por exemplo, tá? Então, olha só, no estado sólido, apresenta um baixo estado de agitação das moléculas, então a forma vai ser própria, o volume vai ser constante, são difíceis de comprimir, são mais densos do que os líquidos e os gases. Quando a gente passa para o líquido, onde as moléculas já têm aquele certo grau de liberdade e agitação, já vão apresentar a forma do recipiente onde eles se encontram, vão ter um volume constante e vão ser difíceis de comprimir também. Lá no estado gasoso, lembra que eu falei para você, as moléculas estão um pouquinho mais afastadas, por isso elas vão apresentar um volume que é variável e também vão apresentar a forma do recipiente onde elas se encontram. Diferentemente do estado sólido e do estado líquido, no estado gasoso, eles já vão ser compressíveis, tá? Eles já vão ser comprimidos ou alargados de acordo com o recipiente que eles estão ocupando ali. E apesar, criança, de no estado líquido
A gente dizer que esse líquido apresenta a forma do recipiente onde eles se encontram, já tem estudos que demonstram que o líquido tem um formato esférico, tá? Se você tiver oportunidade, procura aqui mesmo no YouTube, ou no canal da NASA, o astronauta que está tentando, né, espremer uma toalha encharcada com água, e aí você consegue observar perfeitamente que o líquido tem um formato esférico, porque lá não tem a ação da gravidade puxando o líquido para baixo. E ali você consegue perceber a flutuação, por exemplo, de uma gotícula de água que tem um formato esférico. Tá? Uma dica aí para você. Depois desse estado de agregação, é importante a gente falar sobre a mudança do estado físico, ou seja, quais são os estados? Sólido, líquido e gasoso. Então, eu vou poder andar, né, permutar, trocar de estado, passando do sólido para o líquido para o gasoso, do líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido. Isso sempre vai acontecer, tá? E aqui eu trago para você uma ilustração onde você tem o Sol, que é a fonte de calor, que vai provocar um aumento da temperatura, fazendo com que o meu gelo, onde o gelo é a água no estado sólido, começa a se derreter, transformando-se, né, em estado líquido e depois passando para o estado gasoso. Tá? Você consegue observar aqui aquilo que eu falei para vocês em relação ao estado de agregação, de agitação das moléculas, né? De liberdade. Observa aqui que os átomos e as moléculas elas estão em formato hexagonal, tá bom? Fixa, apesar de elas estarem vibrando também. Aqui você já tem as moléculas um pouquinho mais libertas, o que dá esse aspecto de fluidez em qualquer líquido. E aqui as moléculas elas estão totalmente livres uma das outras, que vai dar a característica de um gás que eu disse para vocês lá no início, que tem um aspecto invisível, tá? Não esquece que essas transformações, essas mudanças de estado vão acontecer pelo aumento da temperatura, como é o caso do derretimento do gelo, ou então pela diminuição da sua temperatura. Vamos analisar isso num gráfico. Olha só aqui. Observa que para cada mudança de estado físico, eu tenho nomes, eu tenho nomenclatura que vai ser especificamente daquela mudança. Por exemplo, quando eu saio do sólido para o líquido, o processo é chamado de fusão. Quando eu saio do líquido para o sólido, o processo é chamado de solidificação. Quando eu venho do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação. Posso sair também do sólido para o gasoso, onde o processo é chamado de sublimação. E o caminho reverso também é chamado de sublimação ou ressublimação ou sublimação reversa ou inversa, porque você faz praticamente o caminho inverso e igual quando você envolve essas substâncias do estado sólido e estado gasoso, tá? Observa outra coisa, que quando eu saio do sólido e vou para o líquido e vou para o gasoso, acontece um aumento de temperatura. E na química, esse aumento de temperatura a gente chama de processo endotérmico, porque está entrando temperatura, está entrando calor, está aumentando a energia dentro desse sistema. Ao contrário, que se eu sair do gasoso, for para o líquido e for para o sólido, já vai ocorrer o quê? Uma diminuição de temperatura, ou seja, é um processo exotérmico, liberação de calor, liberação de energia. Então, vai ocorrer essa diminuição de temperatura, certo? Tenta memorizar, não digo memorizar porque um dia a gente pode esquecer, né? Mas tenta relacionar essas mudanças de estado físico com cada nomenclatura, tá bom? Não vai confundir os processos. Aqui, por exemplo, no liquefação, quando eu saio do estado gasoso e vou para o estado líquido, o processo é chamado de liquefação ou condensação. Todos os dois estão corretos. Chamo ainda mais a sua atenção relacionada a essas duas nomenclaturas, ó. Observa que quando ele já está no estado de gás, ele é chamado de estado que? Gasoso. Mas o processo de transformação para se chegar no estado gasoso
é chamado de vaporização, ou seja, enquanto ele está passando do líquido para chegar no estado gasoso, você tem um vapor. Só vai ser gasoso quando ele já se encontrar totalmente na forma gasosa, tá? E aí eu quero aproveitar e deixar para você que esse processo de vaporização ocorre de 3 maneiras diferentes. Então, nós vamos ter tipos de vaporização, onde o primeiro é chamado de processo de evaporação. Olha como é diferente. Vaporização e o tipo da vaporização é a evaporação. O que é essa evaporação? É quando a passagem do estado líquido para o estado gasoso ocorre de maneira bem lenta, tá? De forma natural. Você observa isso na sua natureza. Por isso eu trouxe essa animação aqui desse lagozinho que você percebe que a água vai, ó, diminuindo conforme a quantidade de calor recebida pela energia solar. Tá? Então, isso aqui acontece, ninguém está provocando, apenas é um processo natural que está acontecendo na sua natureza. Então, a água da superfície recebe a luz solar e conforme vai passando o tempo, né, essa água vai diminuindo, tá bom? O outro tipo de vaporização seria o processo de ebulição. Enquanto na evaporação o processo ocorre de maneira natural, lenta, o processo de ebulição já vai ser provocado pelo homem. E isso acontece, por exemplo, quando a gente pega uma panela, coloca água, né? Liga lá a boca do fogão, coloca fogo embaixo da panela e você coloca água para ferver para fazer macarrão, por exemplo. Então, esse é o processo de ebulição, tá? Na sequência, a gente tem o tipo de vaporização chamado de calefação. A calefação é a mudança de estado, né, físico do líquido para o gasoso de forma instantânea. É quando, por exemplo, a água cai em cima de uma chapa quente e ela passa do estado líquido imediatamente para o estado gasoso. Você tem vários exemplos disso que acontecem na sua vida, ou você vê, né, por aí no dia a dia, por exemplo, a chapa dos lanches de rua, né? Faz aquele barulhinho instantâneo, por quê? Porque saiu de forma imediata quando a água no estado líquido, por exemplo, atinge a superfície extremamente aquecida, extremamente quente de uma chapa, encostou e virou já vapor, virou no estado gasoso. Tá? Outra forma que você pode encontrar esse processo de calefação de forma instantânea são aqueles ferros de passar que já vem, né, com a água ali para borrifar e a dona de casa passar a sua roupa com mais facilidade, certo? Trago para você também aqui a diferença entre os conceitos de gasoso e vapor que eu falei lá no nosso fluxograma de mudanças de estado. Quem é o vapor? É uma referência dada à matéria que vai estar no estado gasoso, enquanto o gás, enquanto estado gasoso, já é a matéria naquele estado físico, tá? E que vai ocorrer uma alteração não apenas pela temperatura, mas também pela pressão. Dá um exemplo disso aí, professora. O vapor, você coloca água para ferver, você não percebe que sai aquela fumacinha lá da tua panela? Então, aquilo ali é um vapor, porque a água está em transição entre o estado líquido e o estado gasoso. Já o gás, o exemplo que eu poderia te dar que você tem aí dentro da sua casa seria o gás de cozinha. Ele está armazenado ali no botijão, que é o chamado GLP, gás liquefeito sob pressão. Então, ali dentro do seu botijão, você não está comprando gás, na verdade, você está comprando um líquido que na pressão do relógio lá, quando você liga ele, você liga a boca do seu fogão lá também, ocorre diferença de pressão que ele passa do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Não vai confundir mais essa relação entre gasoso e vapor. Na sequência, eu trago para vocês aqui alguma coisa relacionada com o estado de plasma, onde esse estado de plasma seria mais ou menos o quarto estado físico da matéria, seria basicamente após o estado gasoso,
onde se precisa de uma alta energia para chegar nesse estado de plasma. Por isso eu trago esse conceito que eu encontrei aqui nesse site, nesse linkzinho aqui azul, Mundo Vestibular, tá? Quem quiser dar uma pesquisada lá depois, sinta-se à vontade, onde esse estado de plasma é alcançado com temperaturas muito altas. Aqui ele traz para vocês, né, de 10.000 graus, e os elétrons desse gás eles vão se separar dos átomos e vão se transformar numa mistura altamente ionizada, tanto de elétrons, que são cargas negativas, quanto de íons positivos, também chamados de plasma, tá? Aqui eu trago essa animação, tem uma matéria sobre isso lá no nosso blog, do videozinho que eu coloquei do equipamento que eu comprei aqui em casa. Dá uma lida lá, procura no nosso blog, todo mundo já sabe o endereço, né? professoracintiasouza.blogspot.com. Aí você tem a ideia de como é produzida essa ionização, de como os elétrons são arrancados dos átomos formando um gás. Você também encontra isso na sua casa na televisão, na tela das televisões de plasma. Então, é bom ficar atento com essas inovações, com esses estudos, com essas novas nomenclaturas que a tua ciência está trazendo hoje. Então, você não tem só 3 estados físicos como a gente tem conhecido por aí, né? Sólido, líquido e gasoso. Tem o plasma também, se ligue nisso aí, certo? Depois, para finalizar, eu já trago esse questionamento agora. Vamos exercitar? Porque depois de todo esse conteúdo aí na sua apostila sobre esse tema, você tem 6 questões para responder. Vou deixar você um pouquinho livre para você estudar, entrar em contato comigo se aparecer alguma dúvida relacionada com a sua matéria e tente resolver essas 6 questões, porque muito em breve a gente vai voltar aqui com a resolução delas, certo? No mais, muito obrigada por sua atenção. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e deixar o seu super like aí para sua professora nesse trabalho que vem desenvolvendo aí nessa pandemia, tá certo? Um forte abraço em todos vocês e até a próxima.